Olá, bem-vindo à disciplina de Estatística, professor Michael Gandhi. Aqui nós vamos trabalhar a unidade 1, que seria justamente a definição do que seria a estatística, quais são as variáveis envolvidas na estatística e algumas definições que são muito importantes. Na unidade 2, nós vamos justamente começar a trabalhar o envolvimento do aluno junto com a estatística quantitativa, que são as distribuições de frequências, e também vamos observar quais são os gráficos relativos que nós podemos utilizar ao fazer justamente um estudo estatístico. Então, nessa unidade 1, vamos começar primeiro definindo o que seria a estatística, certo? A estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar, interpretar dados oriundos de estudo ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. Então, de forma bem objetiva, a estatística ela serve justamente isso, para pegar dados brutos, organizá-los, para que a gente possa ter uma percepção de análise e interpretação de forma mais fácil, né? O que seria uma variável? Uma variável é o conjunto de resultados possíveis de um determinado fenômeno. É característica, né? É uma característica ou propriedade da população que está sendo medida. A população, por exemplo, moradores de uma cidade, a variável que pode ser estudada, número de filhos. Outro exemplo, população, alunos de administração, qual a variável que pode ser estudada? O sexo, a altura, a idade. Isso é o que nós chamamos de variável. Antes de tudo, é necessário que se tenha bem definida quais são as características que deverão ser verificadas. Por exemplo, eu posso estar trabalhando com os alunos de uma escola. Então, estou trabalhando com o universo estatístico ou população, porque eu vou estar trabalhando com todos. Dentro da população, é preciso também definir quais são as características que nos interessa averiguar dentro justamente desse universo estatístico. Seja ele a averiguação, seja ele a idade, pode ser o sexo, o estado civil e etc. A escolha dessa variável ela dependerá muito dos objetivos do estudo estatístico. A classificação das variáveis, elas podem ser quantitativa. Essa variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua, nós vamos ver o que cada um significa, ou ela pode ser qualitativa, ou seja, de forma, ela se divide em nominal e ordinal. Nas variáveis quantitativas, como o próprio nome diz, né? Quantitativas, vem de quantidade. É quando nós podemos expressar determinados dados em forma de números. Ou seja, como exemplo, a quantidade de valor de nota de moeda, quantidade de sabores de um refresco, duração de uma bateria de telefone celular, número de ossos existentes em um animal e assim por diante. Tudo que eu possa medir, não é? Quantificar em relação a números, eu tenho justamente uma variável quantitativa. Bom, as variáveis quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas. Quando é que ela é discreta? Quando os valores podem assumir apenas determinados valores e resultam de uma contagem. Ok? Por exemplo, se eu quero contar os valores da célula da moeda brasileira. Ora, moeda brasileira, em cédula, eu tenho a de R$2, a de R$5, a de R$10, a de R$50, a de R$100 e a de R$200. Então, eu tenho um número, digamos assim, mínimo de moedas. E aí eu posso contar, né? Posso ver a frequência justamente dessas moedas. E outra definição para quantidades discretas é o conjunto de valores possíveis que a variável pode assumir, ele sendo finito ou infinitos enumeráveis, né? Um outro exemplo aí é o número de filhos dos casais de Lins,
ou o número de filhos dos casais de uma determinada rua. Por quê? Porque nós sabemos que o número de filhos não são números infinitos, né? É um número finito, perfeito? Bom, as quantitativas contínuas, elas acontecem quando os valores podem assumir pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, eles podem assumir qualquer valor. E normalmente as variáveis quantitativas contínuas, elas são obtidas por meio de medição. Exemplo, peso de um paciente. Por que um peso de um paciente é uma variável quantitativa contínua? Porque suponhamos que nós estamos em um hospital e aí vamos ter que justamente pegar o peso, né? No caso, quem fala peso aqui é a massa, né, do paciente. Então vai ter lá um paciente que vai ter a massa 51, vai ter outro que vai ter a massa 60, outro 62, outro 63, outro 71, outro 73,5. Imagine que se a gente fosse contar, certo? Contar um por um, quem tem só a massa 52, quem tem apenas a massa 70, quem tem a massa 72,5. Bom, essa medição, digamos assim, né? Claro que o dado em si, ela vem da forma que está lá no campo, mas a forma que você vai organizar é que vai mudar quando ela é contínua, porque seria mais fácil organizar da seguinte maneira: pesos, massas entre 50 e 60, massas entre 60 e 70. Então, dentro dos 50 e 60, eu vou justamente verificar quais estão dentro dessa perspectiva. Porque entre 60 e 50 e 60, temos aí diversos números, né, dentro do conjunto dos números reais. A mesma coisa acontece para a altura. Eu posso ter um indivíduo que tem 1,55 m. Eu posso ter um outro que tem 1,55 m, 5. Eu tenho outro que tem 1,55 m, 7. Ou tem 1,56 m. Então, a amostra em si, ela é representativa, mas a forma de organização, ela se complica se eu fosse justamente organizar um a um, certo? Tempo de voo entre duas cidades também. Se eu fosse pegar todo o tempo de voo, um deu 2 horas e 2 minutos, o outro deu 2 horas e 3 minutos, o outro deu 1 hora e 55 minutos. Então, esse tipo de exemplo, né, que eu estou dando são justamente os exemplos relativos às quantitativas contínuas. Bom, quando a variável é não numérica ou definida através de atributos, categorias, nós estamos falando das variáveis qualitativas. Então, qualitativas, ela vem justamente de qualidade, de atributos, de categoria. Então, variáveis qualitativas pode ser o sexo, religião, naturalidade, cor dos olhos, são justamente atributos, categorias. Elas podem ser nominais, que é quando não tem ordenamento nem hierarquia, tipo sexo do paciente, pode ser masculino ou feminino, feminino ou masculino. O tipo de convênio utilizado também é uma qualitativa nominal. Já as ordinais, ela existe uma ordem, existe uma hierarquia. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa, né? E eu tenho dentro aí da minha empresa um presidente, um diretor, um gerente. Então, essa hierarquia, ela tem que ser levada em consideração. A classificação, bom, regular, ruim, são formas de variáveis qualitativas ordinais. Conceitos fundamentais. Bom, 2 conceitos são fundamentais, que é a população e a amostra, né? A população nós chamamos também de universo estatístico.
é o conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum. É o que nós denominamos por população estatística ou universo estatística. Então, em síntese, é um conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum, e essas características elas devem delimitar quais são os elementos que pertencem à população e quais os que não pertencem. Exemplo, vamos estudar o desempenho dos estudantes em 2020. Então, minha população são todos os estudantes de 2020, porque falar em população é falar em todo o universo. Mas como nós definimos uma população? Ainda tem outra coisa. A quem interessa esse resultado? Então, se o analista, que está fazendo a pesquisa dos resultados, for o responsável pelo curso de Sistema da Informação, será que interessa a ele o desempenho dos alunos em engenharia? Não, né? Então, se eu estou analisando os alunos do curso de Sistema da Informação, o desempenho dos alunos de engenharia não me interessa. Devemos procurar as características que interessam a quem está buscando os resultados. Então, os alunos do curso X em 2020, os alunos do curso X em 2020 que cursam o quarto semestre. São dois exemplos diferentes, né? Os alunos do curso X são todos. Os alunos do curso X que cursam o quarto semestre são todos, mas todos apenas do quarto semestre. A cada item estamos especificando cada vez mais as características, né? Primeiro era só do curso, agora o curso e o semestre. Das pessoas a serem observadas, restringindo a população, objeto de nosso estudo. E o que seria uma amostra? A amostra é um subconjunto finito de uma população. Então, a amostra é um pedaço da população. Outros motivos para se tomar uma amostra. Exemplo, exame de doença contagiosa. O pesquisador poderia se infectar e começar a transmitir a doença a todos os entrevistados. Imagine se eu tivesse uma doença contagiosa, eu tivesse que entrevistar todos, exatamente todos. Basta, não preciso entrevistar todos. Eu necessito apenas de uma amostra. Essa amostra ela vai representar a população como um todo. Testes destrutivos, exames de sangue de um paciente, trabalho extenso, né? Trabalhar com a população seria um trabalho extenso e aí podia gerar justamente anotações erradas. Devemos então, para delimitar as nossas observações a uma parte da população, isto é, a uma amostra proveniente dessa população, que é justamente esse pedaço, esse subconjunto. Então, a amostra justamente é um subconjunto de uma população necessariamente finito, pois todos os seus elementos serão examinados para efeito de realização do estudo estatístico desejado. Então, o que é uma variável, o que é uma população e o que é uma amostra era o nosso objetivo na unidade 1. Na unidade 2 agora, nós vamos justamente discutir como devemos, após a pesquisa, organizar os elementos desta amostra. Perfeito? Bom, então vamos lá. Unidade 2. Primeira definição que nós vamos ter da unidade 2. O que seria uma tabela primitiva? O que seria uma tabela primitiva? Bom, a tabela primitiva é a forma que os dados saem do campo, certo? É a forma pela qual podemos descrever os dados estatísticos resultantes de variáveis quantitativas, como nos casos de notas obtidas pelos alunos de uma classe, estatura de um conjunto de pessoas, salários recebidos pelos operários de uma fábrica e etc. Então, a forma que esses dados eles saem, A forma que esses dados eles saem da pesquisa é justamente a nossa tabela
primitiva. Aí eu coloquei aqui justamente um exemplo de uma tabela primitiva, né? Suponhamos temos feito uma coleta de dados relativo às estaturas. Então, peguei as estaturas, a altura de 40 alunos que compõem uma amostra dos alunos de um colégio A, resultando na seguinte tabela de valores. Então está aqui, notem, as alturas, começa 160, 162, 155, 154. Então, da forma que foi coletado, também foi anotado. Então, é esse tipo de tabela cujos elementos não estão numericamente organizados, é o que nós chamamos justamente de tabela primitiva, certo? É o que nós chamamos de tabela primitiva. Bom, então, a primeira coisa que nós vamos aprender hoje sobre a questão das distribuições de frequência, organização de tabelas, é o que nós chamamos de rol, certo? Então, você tem uma tabela primitiva, uma tabela que não está organizada, e a primeira coisa que nós vamos fazer é o rol. Sempre que você fala a palavra rol, significa que você vai organizar, né, de maneira crescente ou decrescente uma certa amostra quantitativa. Então, lembrando, repetindo, a maneira mais simples de organizar os dados é através de uma certa ordenação crescente ou decrescente. E essa tabela ordenada é o que nós chamamos de rol. Então, eu peguei aquela tabela primitiva e coloquei justamente, que está em coluna, né? 150, 151, 152, 153, 154, 155, 155, 155. Então, organizamos de forma crescente. Essa organização ela pode ser crescente ou decrescente, mas fica muito mais fácil para os nossos olhos, né, enxergarmos de forma justamente crescente. Bom, tipos, né? Bom, primeiro passo. Então vamos lá. Nosso primeiro passo foi pegar a tabela primitiva e organizar. Agora, mas notem, se eu perguntar assim, eu quero saber quantas pessoas têm estatura igual a 1,55, 155. Aí eu vou ter que caçar justamente nessa tabela. Essa tabela, ela tem 40 alunos. Mas imagine se essa tabela tivesse 2.000 pessoas. Como procurar? Certo? Então, nós temos que facilitar esta procura. Então, estamos entrando agora na estatística descritiva. Estatística que organiza. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente escolher uma forma de fazer essa tabela. Temos dois tipos. Uma distribuição de frequência sem intervalo de classe, que é quando se trata de uma variável discreta, né, de variação relativamente pequena, ou seja, detalhe, tipo de variável discreta, mas que a variação seja pequena. Então, por exemplo, para essa aqui nós temos 40 alunos, pode ser realizado sim uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Bom, uma distribuição, se está dizendo sem intervalo de classe, é porque o elemento da amostra é o que nós chamamos de própria classe. Então, vamos já definir o que é classe. Então, por exemplo, se nós temos o elemento, a estatura 155, o 155 seria uma classe. Então, o segundo formato é a distribuição de frequência com intervalo de classe. Ou seja, quando se trata de uma variável contínua. E as variações elas podem ser maiores. Bom, como nós estamos falando de estatura, como nós percebemos, a estatura é algo que tem elementos próximos, né? Elementos que se repetem, elementos que não se repetem, né?
e nós podemos trabalhar com intervalo. Quais são as estaturas, quais são os elementos da nossa amostra que está entre a estatura 150 e a estatura 160. Nós estamos trabalhando assim com intervalo. Então, o intervalo ela sempre tem dois parâmetros, um inferior e um parâmetro superior. Ok? São justamente exemplos, né, de variáveis contínuas. Bom, elemento de uma distribuição de frequência, certo? Primeiro, classes. São os elementos da amostra, se for uma distribuição sem intervalo. Ou os intervalos de variação da variável, se for elementos com intervalo. Então, do lado aqui, vocês estão observando justamente os dois elementos, né? Ó, as duas tabelas, sem intervalo e a tabela justamente com intervalo. Notem, sem intervalo tem aqui, ó, número de filhos, 0, 1, 2. Então, sem intervalo é o próprio número, é a própria quantidade lá obtida. Esse Fzinho aqui é o que nós chamamos de frequência, é quantas vezes aparece. Então, por exemplo, aqui está dizendo que tem 2 casais que não tem filho. Aqui está dizendo que tem 6 casais que tem um filho. Perfeito? Bom, com intervalo nós vamos trabalhar justamente dentro de uma margem, dentro de algo que intervalar. Então, de 150 a 154, nós temos uma frequência 4. O que significa isso? Que tem 4 elementos que estão entre 150 e 154. Eu não consigo afirmar se é o próprio 150, se é o 151, se é o 152, se é o 153, se é o 153,5 e assim por diante. Não sei dizer quais são, mas eu sei que são 4. Perfeito? Bom, limites da classe. O que são os limites da classe? São os extremos de cada classe. O limite superior e o limite inferior. Bom, isso aqui, essa parte dos limites, ela só existe na distribuição com intervalo. Então, vou pegar como exemplo aqui a tabela que nós já temos, né? Ó, nós temos aqui as classes. No caso aqui, a classe do sem intervalo é o número de filhos e a classe do com intervalo é o total de pontos. E as classes são 0, 1, 2, 3, 4 sem intervalo e esses intervalos que estão aí no total de pontos da segunda tabela. Os limites, tá aqui, ó. Vou pegar aqui a primeira linha do com intervalo. O 150 é o limite inferior e o 154 é justamente o limite superior. Item C. Amplitude de um intervalo de classe. É a medida do intervalo que define a classe. Ou seja, é quantos elementos, digamos assim, inteiros podem ter dentro desse intervalo. Como é que eu encontro isso olhando para a tabela? É só subtrair o limite superior do limite inferior. No nosso exemplo, seria 150 menos 154 menos 150, e nós teríamos aí 4 unidades, certo? E notem, pessoal, todos são iguais, ó. Do 154 por 158, 4. Do 158 por 62, 4. Do 62 por 66, 4. E assim por diante. Amplitude total é a diferença entre o limite máximo e o limite mínimo. No caso aqui seria o 174 como máximo e o 150 como mínimo. E, por último, ponto médio, que é o que nós chamamos de XI, certo? Quando nós estamos trabalhando com a distribuição sem intervalo, certo? Quando estamos trabalhando com a distribuição sem intervalo, o XI já é a própria classe. Aqui até coloquei, ó, um de filhos XI, certo? Então, quando nós estamos trabalhando com uma distribuição sem intervalo, o XI é a própria classe.
Quando nós estamos trabalhando com a distribuição com intervalo, o xi não é a classe. Por que não é a classe? Porque eu não consigo definir se é o 150 ou 154, se é o 154 ou 158. Então o xi vai ser justamente o que vai representar a classe dessa tabela. No caso, como é que calcula isso? É a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior. Então, no caso da primeira linha, seria 152. Então, o nosso xi, o representante dessa classe, seria o 152. Bom, distribuição, continuando a distribuição de frequência. Ó, notem, eu peguei, né, a tabela em rolo e distribuí em forma de frequência, né? Ó, denominamos frequência o número de alunos que fica relacionado. Então, por exemplo, 150, olha como fica melhor de compreender. Eu sei que quem tem estatura 150 só tem um aluno, 151 só tem um, mas o 155 eu sei que tem 4, o 156 tem 3. Então a estatura é a classe e a frequência, né, é justamente quantas vezes essa classe está repetindo, ok? Mas nós temos também outro tipo de frequências. Bom, primeiro, frequência simples ou absoluta, que é o Fzinho minúsculo i. É o valor que representa o número, é o valor que representa o número de dados de uma classe, ou seja, é quantas vezes aquela classe está aparecendo. A frequência acumulada, eu coloquei aqui como representação o F maiúsculo izinho, né? O I representa se é a primeira linha, segunda linha, classe 1, classe 2, mas em algumas literaturas, né, a frequência acumulada é chamado de FA, certo? Então a frequência acumulada é o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma classe. Ou seja, a frequência acumulada é você acumular as frequências, né? Suponhamos que nós temos aqui uma frequência, né? 2 na primeira linha, uma frequência 2 na quarta, certo? Se eu fosse calcular aqui a frequência acumulada, ora, a primeira linha, a acumulação é a própria frequência, que é o 2, certo? Deixa eu melhorar isso aqui. A frequência é o próprio 2. Só que no segundo, eu já tenho frequências acumuladas. Então, eu vou ter que pegar esse 2, somar com esse 4, que é o próximo. Então, na linha 2, eu já tenho uma frequência acumulada igual a 6. Ok? Bom, frequência total é o somatório de todas as frequências simples. Então, se você somar todas as frequências simples, você justamente tem a frequência total. Frequência relativa. A frequência relativa, pessoal, ela justamente faz uma comparação da frequência simples com a frequência total. E normalmente ela é dada em porcentagem, não é? Então, por exemplo, suponhamos aqui que o total de elementos fosse 20, eu quisesse justamente saber qual a frequência relativa da frequência referente aqui ao 2, certo? Eu faria o seguinte, na relativa, ó, na nossa frequência relativa, certo? FR, eu pegaria, eu não quero saber quanto 2 representa em relação total, então seria o 2 dividido pelo
pelo 20, certo? Dividindo 2 por 20, o resultado é 0,10 ou 0,1. Não tem nenhum problema, certo? Bom, uma forma de representar é assim, que também pode vir em alguma literatura, mas nós vamos trabalhar justamente em porcentagem. Então isso aqui representa justamente 10%. Professor, como é que sai daqui para chegar aqui? Ora, se você tem uma razão, uma divisão, achou um decimal e quer saber quantos por cento isso é, você justamente faz a multiplicação por 100, para justamente colocar o símbolo de porcentagem, certo? Bom, e a frequência acumulativa relativa? Ela é igual à frequência acumulada, que nós já estudamos, só que a frequência acumulada você faz em cima da frequência absoluta ou simples, e a acumulada relativa você faz em cima da frequência relativa. Um detalhe muito importante, pessoal: o último elemento da frequência acumulada, ela bate com a frequência total. E o último elemento da frequência acumulada relativa tem que dar justamente 100%. Ou, se você teve alguma aproximação, vai dar 99,9 ou 100,1, alguma coisa desse tipo, tá bom? Bom, então vamos aqui a um exemplo, ó. Primeiro da simples, né? Fazer primeiro sem intervalo de classe. Nós temos aqui os dados primitivos, eles não estão em ordem. Então a primeira coisa é colocar o quê? Em rol. Então, colocando em rol, organizando em rol, deixando na forma crescente. Depois vamos montar as tabelas. Como é uma tabela sem intervalo, os números que estão aparecendo serão justamente as minhas classes. Então eu vou ter classe meu XI, a classe do 18, a do 20, a do 21, 22, 26, 30 e 35. Aí agora eu vou contar, fazer minhas frequências absolutas e as frequências relativas. Primeiro, as minhas frequências simples, né? Primeiro, 18. Ora, se eu notar, eu tenho justamente, deixa eu colocar aqui a canetinha novamente, eu tenho, ó, o 18 aparecendo 3 vezes. Então, minha frequência é justamente o 3. O 20 aparece, ó, 2 vezes. O 21, 5 vezes. Então, isso aqui é a frequência simples ou absoluta. É quantas vezes aquele elemento daquela classe está aparecendo. O 22, 6 vezes. O 26, 4 vezes. O 30, 2 vezes. E o 35, 2 vezes. Então, nós temos aqui a nossa frequência simples. O que é que seria a frequência total? Seria somar essas frequências simples, que dá 24. Lembrando, se você contou errado, ó, você sabe que lá em cima tem 24 elementos. Então esse somatório também tem que ser igual a 24. Senão estará justamente errado. Perfeito? Bom, frequência acumulada. Bom, a primeira frequência acumulada vai ser justamente o 3, né? A primeira frequência acumulada será o 3. A próxima será eu pegar o 3 e somar com o que vem depois, que é o 2. Então, 3 com 2, 5. Depois, 5 com 5, 10. Depois, pego o 10, somo com o próximo, que é o 6. Depois, com o 4, que dá 20. Depois, com 2, que dá 22. Depois, com outro 2, que dá 22. Outro 2, que dá 24. Notem que, realmente, o último elemento da acumulada, ele bate com a frequência total. Ok? Bom, frequência relativa.
Bom, a frequência relativa, ela é feita sobre a frequência simples. Eu vou fazer uma relação entre cada elemento da minha frequência e a frequência total, ok? Então, vou pegar o primeiro, que é o 3. Então, eu vou pegar o 3, vou dividir por 24 e multiplicar por 100. Aí dá 12,5. Segundo, eu vou pegar o 2, dividir por 24 e multiplicar por 100. Aí vai dar justamente 8,3 aproximadamente. Então, eu vou fazer isso também para quem, professor? Você vai fazer também para o 5. Você vai fazer o mesmo cálculo para o 6. Você vai fazer o mesmo cálculo para o 4. Os outros, que é 2 e 2, não precisa, porque já foi feito já uma vez. O resultado é sempre o mesmo, se você já fez. Então, frequência relativa do 3, 2,5. Do 2, 8,3. Do 5, 20,8. Do 6, 25. Do 4, 16,7. Do 2, 8,3. Agora as relativas acumuladas. Bom, eu vou acumular, mas eu vou acumular sobre a frequência relativa simples. Então, o primeiro repete, que é justamente o 12,5. Aí eu vou pegar esse 12,5 e vou somar com 8,3. Vai dar justamente 20,8. Isso aqui tudo está em porcentagem, justamente porque antes eu já multipliquei por 100. Então, 20,8 com 20,8 dá 41,6. 41,6 com 25, 66,7. 66,7 com 16,7, 83,6. 83,6 com 8,3 dá 91,6. E aí vai dar justamente 100, né? Então, isso aqui vai dar justamente 100%. Então, pessoal, isso é o que nós chamamos de tabela de distribuição de frequência sem intervalo de classe. Então, nós temos que fazer a nossa frequência, que é contar, fazer a nossa frequência acumulada, nossa frequência relativa e nossa relativa acumulada. Bom, vamos continuar agora, só que nós vamos trabalhar agora com a distribuição com intervalo. Então, nós vamos mudar da distribuição sem intervalo para a distribuição com intervalo. Então, notem que já está em rol, não é? E para começar a fazer a tabela da distribuição de frequência com intervalo, 3 cálculos são imprescindíveis. O primeiro cálculo é a amplitude total. Pegar o maior número e subtrair do menor. No caso aqui dá 35 menos 18, né? 35 menos 18, ó. Maior número menos o menor número, que vai dar 17. No item B, o número de classes. E o número de classe, pessoal, tem duas, digamos assim, duas propriedades para calcular o número de classes. Professor, o que seria o número de classes? Seria o número de linhas que tem na nossa tabela, certo? Quando é sem intervalo, o número de linhas depende do que tem lá na amostra. Mas com intervalo não, nós fazemos um cálculo para justamente fazer a compreensão do que nós vamos ter dentro dos nossos intervalos, certo? Então, o número de classes eu posso ter duas maneiras. Se eu tenho até 25 elementos, eu vou ter 5 classes, certo? Ou seja, quando você faz uma tabela com distribuição de frequência com intervalo de classe, o número mínimo de classes que você tem que ter é 5, certo? Você não vai fazer uma classe, nem duas, nem três, nem quatro. Você vai fazer, no mínimo, 5 classes. Isso já acontece de cara quando eu tenho até 25 elementos. Quando eu tenho acima de 25 elementos, eu tenho duas formas, certo? Uma é a regra de Sturges, onde o número de elementos, o número de classe, que é o K, ele vai ser 1
somado a 3,3 vezes o logaritmo desse n. O que é que seria esse n? Seria a quantidade total de elementos. No caso aqui, o n seria igual a 24, certo? Então, calcularia o logaritmo do 24, multiplicaria a 3,3 e somaria com 1. Outro método que também é utilizado e mais prático é calcular a raiz quadrada do número de elementos. Então, no caso, calcularíamos a raiz quadrada de 24. Mas como nós temos apenas 24 elementos, então nós teremos 5 classes. E o terceiro cálculo é a amplitude. O que é a amplitude da classe? Que eu chamei de Hzinho. É justamente a distância entre o limite inferior e o limite superior, que até nas classes são todos iguais. E como é que eu calculo isso? Através da divisão, razão entre a amplitude total e o número de classe. Como a amplitude total foi 17 e o número de classe foi igual a 5, a divisão é 3,4. Eu não, digamos assim, é preferível que não utilizemos o número de intervalo das classes, a amplitude da classe decimal, sempre inteira, certo? E, no caso, para o próximo inteiro, nunca para o anterior, sempre para o sucessor. Então, 3,4 vai para 4. Bom, então nós temos aí os elementos necessários para que possamos justamente fazer essa tabela. Ó, a tabela vai ficar o seguinte, ó. O que vai nos interessar são 5 classes e a amplitude entre cada classe é igual a 4. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 classes. Como calculado no item B. Professor, como é que eu faço a questão da amplitude 4 para montar a tabela? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o primeiro número. Tá aqui, ó. 18. E vai sempre somar 4. Então, 18 com 4, 22. Aí o 22 desce. Aí pega o 22 e soma com 4. Aí dá 26. Aí o 26 desce, e assim por diante. Notem que olha como até fazer justamente finalizar as 5 classes que foram calculadas, né? Outra coisa, como nós arredondamos, o último elemento deu 38. Só que o nosso último elemento da nossa tabela é igual a 35. Isso aí não tem nenhum problema, certo? Esse último número pode ser o último número da tabela ou não. Não tem problema. Notem também, no símbolo da classe, eu tenho aqui uma retazinha perpendicular e outra na horizontal. E não tem outra na perpendicular no seguinte. Bom, o que significa isso? Que o 18 faz parte dessa classe, mas o 22 não. Ou seja, de 18 a 22 são todos elementos que começam no 18, mas não finalizam no 22. Porque o 22 será contado justamente na outra classe, certo? Bom, no último elemento, que no caso aqui é o 38, o poderia ser fechado ou não. Se lá também tivesse o 38, seria fechado. Como não tem o 38, então nós não vamos fechar, certo? E a partir daí nós vamos contar. Montei a tabela, montei as classes de acordo com o cálculo e vamos contar. Quantos elementos eu tenho de 18 a 22? Então são todos os elementos que começam com 18, mas não chegam ao 22. Então no caso, ó, eu tenho do 18 ao 21. Não entra o 22. Então eu tenho 10. Do 22 ao 26.
Pronto. Todos os elementos começam em 22, mas não chegam ao 26. Elementos do 26 ao 30. Está aqui, ó, 4. Elementos do 30 ao 34 são 2. E elementos do 34 ao 38 também são 2. Ok? E aí o procedimento é o mesmo. Ó. Acumulada. Nós vamos justamente repetir o primeiro, que é 10, somar com o próximo. E assim por diante. Ok? As frequências relativas, a mesma coisa. Vamos pegar a frequência relativa simples, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, 10 dividido por 24, multiplicado por 100. 6 dividido por 24, multiplicado por 100. 4 multiplicado por 24 vezes 100. 2 multiplicado por 24, dividido por 24, vezes 100. E assim nós encontramos a nossa relativa simples. E a relativa acumulada é como na simples, só que agora eu vou usar a relativa simples. Repete o primeiro. E aí vai somando com o próximo. Ok? Bom, pessoal, essa parte era a parte da unidade 2, que falava a respeito de distribuição de frequência. E aí vocês viram como é que faz uma distribuição de frequência sem intervalo e como faz uma distribuição de frequência com intervalo. Nós vamos falar agora, ainda da unidade 2, a respeito de gráficos. Bom, primeiro, qual a finalidade de um gráfico? É representar os resultados de forma mais simples, clara e verdadeira. Demonstrar a evolução do fenômeno em estudo. E, por último, observar a relação dos valores de uma série. Então, ó, primeiro gráfico que nós vamos estudar aqui é o que nós chamamos de gráfico de coluna. É um conjunto de retângulos dispostos verticalmente separados por um espaço. Então, vocês estão vendo aí, ó, eu tenho as minhas classes e tenho as minhas frequências. A classe é a região administrativa e a frequência é o efetivo. Eu represento, posso apresentar dessa maneira, pelo um gráfico de colunas. Ok? Perfeito? Bom, eu também poderia usar o mesmo exemplo para fazer um gráfico de barras, barras horizontais. Semelhante ao gráfico de colunas, porém os retângulos são dispostos horizontalmente. Bom, eu também posso fazer um gráfico de setores, ó, sempre usando o mesmo exemplo. É a representação através de um círculo por meio de setores. É muito utilizado quando pretendemos comparar cada valor da série com o total, a proporção entre o total. Forma de cálculo. O total, como eu quero trabalhar com um círculo, o total vale 360. A minha parte, né, o total, que seria, no caso aqui, 1.706, seria 360. No caso aqui de Brasília, 867 seria a parte. Isso é igual a x. Então, se faz meios extremos, né? Eu consigo achar aqui, ó, que Brasília é 180 graus, Taguatinga 93,5, Sobradinho 24,5, Santa Maria 16,2 graus e Lago Norte 42,8, somando dá 360 graus. Bom, e aqui como fica representado na pizza, né? Ó, Brasília 50,8, ou seja, pega um pouquinho mais da metade, uma parte de Taguatinga, Sobradinho, Santa Maria e aí o Lago Norte. Bom, eu também posso ter gráfico em curvas ou linhas. É muito utilizado para representar dados temporais e principalmente, pessoal, ó, para representar as tabelas de distribuição de frequências sem intervalo. Então, sem intervalo, nós podemos representar tanto pelo gráfico de linha, quanto também pelo gráfico de colunas. Não tem nenhum problema. Então, como é que ficaria isso? Na horizontal, nós utilizamos justamente as classes na horizontal.
E na vertical nós colocaríamos as frequências absolutas. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seriam as frequências. Então, ó, classe 18, aí eu vou lá, marco no 3. Classe 20, vai lá, marca no 2. Depois que marcou tudo, liga todos os pontos. Perfeito? Isso seria o gráfico de linha, principalmente utilizado nas tabelas de distribuição sem intervalo de classe. O histograma é justamente uma representação, também em forma de coluna, só que essas colunas elas são uniformes, elas não são separadas, elas são justamente juntas. E o histograma é o gráfico referente à distribuição de frequência com intervalo. Então, na horizontal, eu justamente coloco quais são os meus intervalos, né? Ó, aqui eu fiz questão de representar, por mais que comece do 18, eu coloquei aqui o 18 logo no início. Então aqui é o 18, logicamente. Bem aqui é o 22. Não saiu tão legal. Vou fazer de novo. Aqui é o 18. E aqui justamente é o 22. E aí o que é que diz lá na tabela? Que de 18 a 22 a nossa frequência é 10. Então, ó, 10 está bem aqui na frequência, certo? Então tem que subir um gráfico, ó, com 10 do 18 ao 22. Aí a mesma coisa acontece do 22 ao 26. A mesma coisa acontece do 26 ao 30, do 30 ao 34 e do 34 ao 38. Lembrando, não tem, digamos assim, espaço entre essas colunas, né? As colunas elas são vizinhas, uma da outra. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos nosso estudo referente à unidade 1 e unidade 2 de estatística. Gostaria de parabenizá-los por ter escolhido o Centro Universitário Ateneu, a UniAteneu, para realmente construir o seu conhecimento. Até mais.